Boa noite, pessoal. Boa noite. Começamos mais uma aula sobre Mashiach e Redenção. Hoje vamos falar então um pouquinho sobre profecia, continuando com a série de profecias, e vamos falar um pouquinho sobre a última profecia que nós escutamos. Antes disso, vou contar uma das histórias do Rebbe que eu escutei recentemente. Dia 11 de Nissan, no último, foi aniversário do Rebbe. Isso foi 4 dias antes da festa de Pesach. E fizeram em Israel uma homenagem muito bonita, uma reunião muito bonita. Foi num estádio de futebol, num estádio de poliesportivo, enfim, um lugar grande. Tinha muita gente lá. E trouxeram um rabino dos Estados Unidos, um rabino muito especial, o rabino Avtsan, para contar uma história. Para falar algumas palavras. Esse rabino, ele contou uma história bonita, e foi divulgada a história, e depois que ele contou a história, ele recebeu uma carta. Uma moça escreveu para ele, a moça escutou a história dele, resolveu escrever uma carta para o rabino. E na carta, a moça, ela conta a seguinte história. Vamos pedir para o pessoal que está online para compartilhar, para assim divulgar para mais pessoas que não estão sabendo, não prestar atenção que começou a aula, ok? Então, pessoal, vamos compartilhar. Agora, ele recebeu essa carta e tem uma história fantástica, fantástica. Uma menina, ela conta que quando ela tinha 12 anos, os pais chamaram ela num quarto. Falaram, olha minha filha, a gente precisa te revelar um segredo. Você é uma menina adotada. Você é uma filha adotiva. Portanto, como não se sabe quem eram seus pais, então você precisa se converter ao judaísmo para ser uma menina judia. Ela falou, puxa vida, ela ficou meio assim surpresa. Ela falou, não, então não quero me converter. E ela falou, não quero me converter porque se eu me converter, eu sinto que eu vou estar negando, que eu vou estar traindo meus pais biológicos. Assim ela falou, uma menina de 12 anos. Os pais, 2 judeus, queriam muito que ela seguisse junto com eles a religião e levaram então ela no rabino da cidade, o rabino deles, para o rabino conversar com ela. Mas ela não. Ela bateu o pé e falou, não, eu vou negar meus pais biológicos, eu vou trair meus pais biológicos, eu não quero. Talvez ela fez isso também um pouquinho por causa de que ela teve um susto, ela não sabia, e alguma reação contrária, natural, mas ela não queria. Os pais pensaram, o que a gente faz? Tiveram uma ideia. Falaram, vamos levar ela no Rebbe de Lubavitch. Então pegaram ela, levaram até o Rebbe de Lubavitch, marcaram uma entrevista particular, entraram na sala do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe escuta um pouquinho a família, os pais. O Rebbe pede, por favor, eu gostaria de falar então a sós com a menina. Os pais saíram, ele ficou com a menina na sala. O Rebbe, ele olha para a menina e fala, seus pais eram judeus. Seus pais biológicos eram judeus, os 2. Eles faleceram num acidente de automóvel. Eles morreram. Sendo assim, você é uma menina judia. Porém, como não tinha 2 testemunhas para testemunhar isso, e você não tem como comprovar, pela lei judaica, você não poderá entrar na comunidade judaica, casar e etc., ser considerada uma judia pela lei judaica, pela Halakha, a não ser que você faça uma conversão. O senhor Rebbe falou para a menina, ok. Ela escutou, me ficou assim impressionada, como é que o Rebbe sabe? O Rebbe falou, olha, eu vou te pedir 3 coisas. 1, eu quero que você guarde o Shabat. 2, eu quero que você coma kashrut. E 3, eu preciso que você venha aqui uma vez por ano, falar comigo. Tá bom. Assim foi. Ela saiu de lá e uma vez por ano ela voltava no Rebbe, o Rebbe dava para ela mais mitzvot para ela fazer, mais coisas, orientava ela. E assim ela foi crescendo. Depois de um tempo, aconteceu uma segunda tragédia na vida dessa menina. Ela já era uma jovem. Os pais adotivos dela morreram, os 2 juntos. Não sei os detalhes, porquê, enfim, mas os 2 morreram. E ela ficou sozinha, uma órfã, pela segunda vez.
E ela vai, pouco tempo depois disso, chegou o momento dela voltar para falar com o Rebbe, aquela vez por ano. E ela foi lá até a sinagoga do Rebbe, ficou esperando na calçada. Quando o Rebbe chega, ela logo vai para o Rebbe e fala: Rebbe, por que assim? Por que isso comigo? Por quê? Por quê? O Rebbe não responde. E ela queria, na verdade, já largar tudo. Todo o judaísmo, porque ela ficou muito revoltada. Revoltada com Deus, revoltada com a vida. Ela queria largar tudo o que ela fazia e abandonar tudo. Então, ela falou: Rebbe, por quê? Por quê? Por quê? O Rebbe olha nos olhos dela. O Rebbe não responde o porquê. O Rebbe fala: você precisa continuar. Porque seus pais biológicos, eles querem que você continue. Eles eram pessoas muito boas. Os seus pais adotivos também eram pessoas muito boas. Eles também querem que você continue. E seus pais biológicos, o Rebbe falou, eles chamavam assim, assado. Falou o nome do pai, falou o nome da mãe. Falou: eles estão enterrados em tal lugar, em tal cemitério. Você vai lá, você vai achar eles. Ela ficou impressionada como é que ele sabe. E então ela continuou. Ela continuou comendo o kasher dela. Ela não tinha carne para comprar onde ela morava, carne kasher, ela comia só arroz e outras coisas, ela conta. Mas ela continuou e ela viajou para aquele local, foi no cemitério e estava lá o nome do pai, o nome da mãe, nos dois túmulos, exatamente como o Rebbe falou. Então, essa é uma história que ela contou. Ela escreveu essa história para o Rabino Aftzan, lá nos Estados Unidos. O Rabino Aftzan recebeu a carta, o e-mail, enfim, não sei exatamente como. E ele respondeu para ela, falou: olha, puxa vida, interessante. Então, se você puder me mandar o seu endereço, queria te mandar de volta matzá para você comer em Pesach. Matzá redonda. Talvez ela comia matzá quadrada, matzá feita à máquina. Falou: quero te mandar matzá redonda para você comer em Pesach. Ela respondeu: com muito prazer, com certeza, eu vou te explicar por que eu vou ter um prazer imenso em comer essa matzá. Falou: depois que meus pais faleceram, os pais adotivos, eu fui para o mundo aí afora. Comia só arroz e tal, no primeiro momento, não comia não kasher. Mas eu fui para um lugar bem distante, onde lá não tinha judeus. Uma cidadezinha pequena, no interior. E lá eu me enturmei, eu me infiltrei, comecei a fazer parte da sociedade local. Um belo dia, um rabino chega naquela cidade. E um rabino começa a procurar uma judia. Ele vai para um, vai para o outro. Se tem alguma judia aqui? Não, aqui não tem nenhuma judia. Se tem alguma judia aqui? Não, não tem. Depois de muita pesquisa, esse rabino, por que ele foi para lá? Porque o Rebbe pegou um pacote de matzá, deu na mão desse rabino e falou: vai para aquela cidade, entrega para uma judia. E o rabino procurando a judia, não achava nenhuma judia na cidade. Não achava nenhuma judia. Ele procurou bastante. Até que depois de um tempo, teve uma senhora que falou: olha, eu não sei se é judia, mas a única que não vai na missa é uma moça que dorme naquele local. Ele foi procurar essa moça, e quando ele encontrou, ele falou: você é judia? Ela falou: sim. Como é que você sabe? Ele falou: o Rebbe de Lubavitch mandou essa matzá. Ela ficou muito emocionada, ela conta. E ela falou: eu já não sabia mais o que fazer, porque as minhas amigas todas aqui não são judias. Elas vão na igreja todo domingo. Elas sempre me convidam, eu não vou. Eu já estou sendo meio que exclusa por elas da nossa amizade, porque eu sou estranho, eu sou diferente. Eu já estava quase querendo ir lá. Eu falei para elas que esse domingo eu ia com elas. Agora, se não chega essa matzá do Rebbe, eu ia acabar indo para lá. Então, ela respondeu para o rabino com muita, muita satisfação: eu aceito o seu presente, a matzá, eu vou comer no Pesach essa matzá. Essa é uma história do Rebbe que eu escutei agora recentemente. Uma segunda história também foi divulgada há pouco tempo atrás. Como é que era? Fugiu agora na memória. Uma história fantástica. E essa pessoa, o tal de Lyon, alguma coisa assim, ele era um francês. Ele era um judeu religioso, não era rabado, mas um judeu religioso,
quando ele contou essa história para um rabino em Israel, e eu escutei essa história diretamente desse rabino. Então, assim, ele contou que quando os nazistas eles começaram a conquistar a França na Segunda Guerra Mundial, eles conquistaram primeiro Paris, onde ele morava, esse senhor. E esse senhor, ele foi levado então para o campo de concentração, a esposa também, os 3 filhos que ele tinha também, e foram separados um dos outros, de modo que ele não sabia onde é que estava a família. No final da guerra, graças a Deus, ele sobreviveu, e ele volta para a França para procurar a família. Como é que vai procurar? Complicado. A gente não tem a tecnologia que tem hoje em dia, você bota no WhatsApp, todos já descobrem onde é que estão. Tinha que ir de porta em porta, conhecidos, onde vai. E ele foi como é que chama, no Ministério do Interior para procurar registros, para procurar alguma coisa. E ele foi no Ministério do Interior e lá ele teve a notícia que os nazistas entraram e destruíram boa parte dos arquivos, de modo que eles procuraram e não acharam o que aconteceu com a esposa, com os filhos, ele não sabe. E ele sai de lá, desce as escadas, senta no meio das escadas, bota a cabeça no meio dos joelhos e começa a chorar. Ele começa a chorar, daqui a pouco vem um rapaz, um senhor jovem, e ele vê, falou, Rebbe, senhor judeu, vós vens tu, o que o senhor está chorando? Por que o senhor chora? Ele falou, o que vai adiantar eu te falar? Ele respondeu para o senhor jovem, vou te falar, o que vai adiantar alguma coisa? E o jovem respondeu, sim, está escrito, da Gabelevish Sirena, quando você tem uma preocupação no seu coração, você deve contar para um seu amigo. Isso só já vai te ajudar se você contar para mim. E 2, talvez eu possa sim te ajudar. Então me conta. Falei, olha, aconteceu isso, a guerra, minha esposa, meus filhos, não sei o paradeiro. Vim aqui procurar alguma informação, não tem informação. Não sei o que fazer. E o jovem continuou falando, mas como é que se chama a sua esposa? Ele falou, mas o que vai adiantar se eu te contar? Ele falou, já te respondi, que quando você tem uma preocupação no coração, você deve contar para um amigo. E 2, talvez eu consiga te ajudar. Fala. Ele pressionou. O homem acabou falando o nome da esposa. O rapaz perguntou, e qual o nome da mãe dela? Falou o nome da mãe dela. Falou, agora o nome dos seus filhos. Ele falou o nome dos filhos. O rapaz, ele vira, ele olha assim para o céu, assim, para um lado. Fica um minuto, como se estivesse pensando. Ele volta e fala, olha, sua esposa foi assassinada pelos nazistas. Seus 2 filhos também. Mas a sua filha, ela escapou. Ela está hoje na Hungria e ela está sendo criada por uma família católica. Vai lá, pega ela porque é sua filha. Falou, então está em tal lugar. O homem falou, mas quem é você? Você é o profeta Elias? Ele falou, não sou Elias. Não sou Elias. Ele subiu, subiu as escadas, entrou também lá no Ministério do Interior, foi resolver suas coisas. Ok. Ele foi, achou a filha e teve o mérito de ver filhos, netos e bisnetos dessa filha. Ok. Essa história foi uma história de 1947. Em 1950 faleceu o Rebbe anterior. Nosso Rebbe se tornou Rebbe. Em 1970, 10 de Shvat, 1970, fizeram uma comemoração lá no 770, na sinagoga do Rebbe, para comemorar os 20 anos que o Rebbe é Rebbe, liderança do Rebbe. E aí, esse evento foi um evento grande. Lá em Paris também colocaram alguma foto no jornal, algum pôster na sinagoga, alguma coisa assim. Quando o homem passa e ele vê aquela foto, ele fica assim, paralisado. Perguntaram para ele o que aconteceu. Ele falou, eu tive com esse senhor há 23 anos atrás. Ele me falou onde estava minha filha. Era, né? Pessoalmente? Sim, lá no Ministério do Interior. Quando ele falou, aquele rapaz, em 1947, era o Rebbe. Antes dele se tornar Rebbe, o Rebbe anterior, que era o Rebbe, ele estava lá naquele momento na França. Ele foi buscar a mãe dele, que estava na França, para os Estados Unidos. Naquele momento ele ajudou o homem, falou, está lá sua filha, vai e busca. Então, aqui é uma coisa fantástica, porque a gente vê as visões que o Rebbe tinha. Era um grande profeta.
era um grande profeta. Uma coisa particular minha. Eu estudava em Nova York em 1992. 1993, 1994. E eu me lembro que quando eu estava lá em 93, 93, eu morava num basement, junto com mais alguns rapazes, e tinha um amigo meu, mesma idade, estava estudando na mesma classe, a gente pode falar assim, e a gente começou os estudos para rabino, começou o estudo. Eu e ele estava na mesma parte ainda, igual, a gente tinha a mesma idade, também brasileiro igual a mim. E eu me lembro naquela época, veio alguém querendo me apresentar uma moça para casar. E naquela mesma época veio alguém para apresentar para o meu amigo também uma outra moça para ele casar. Eu escrevi uma carta para o Rebbe e perguntei para o Rebbe, estão querendo me apresentar, o que eu faço? Um bilhete, dei na mão do secretário do Rebbe. Sem eu saber, o meu amigo também fez a mesma coisa. Em menos da, 24, no dia seguinte, o secretário me procura, cadê quem é? Yaakov Gerenstadt, cadê? Vem cá. Olha, o Rebbe falou para você terminar seus estudos. Não, foi em 92, desculpa, se não me engano foi em 92. 92 ou 93, ok, não me lembro exatamente. O Rebbe falou para você terminar seus estudos. Ok. Não quis saber de apresentação, continuei os estudos. O Rebbe falou, primeiro termina os estudos, ou seja, primeiro você vira rabino e depois se preocupa em casar. O meu amigo era a mesma idade, morava no mesmo lugar, estava estudando igual a mim, botou o bilhete, o Rebbe falou, boa sorte. Tipo, falou uma bênção. Uma bênção. Meu amigo se encontrou, casou, deu certo e casou. E eu não, eu fiquei mais um ano estudando e nesse meio tempo tirei o diploma de rabino. Depois que eu tirei o diploma de rabino, uma semana depois viajei para Israel. Uma semana depois conheci minha esposa, me apresentaram. 10 dias depois estava noivo. Então, como é que o Rebbe sabe? Você vai conhecer, você termina os estudos, ele sabia quem era de quem. Tem uma outra história de um rapaz, ele não era rabado. Ele não era rabado, mas ele gostou tanto do movimento rabado, dos estudos, que ele virou rabado. Ele foi estudar na Yeshiva de Rabado. Só que os pais dele não aprovaram isso. Os pais queriam que ele continuasse a tradição dos pais. Era outra linha judaica, religiosa, mas tradições diferentes um pouquinho. Os pais não queriam isso. Então, os pais eles foram muito fortes contra o menino, pressionaram, e o menino sofreu um pouquinho por causa disso. Passou um tempo, o menino cresceu, chegou no momento de casar, está na hora de casar já, e veio então a proposta de escrever um bilhete para o Rebbe, e o Rebbe respondeu com bênção, para ele se encontrar com a moça, deu uma bênção para o rapaz se encontrar e ir em frente. Ele se encontrou com a moça, e estava prestes a ficar noivo, ou ao contrário, ele ficou noivo já, depois de alguns encontros ele noivou. Só que os pais foram muito contra. Os pais não queriam aquela moça, não queriam uma moça rabada, enfim. Chegou ao ponto da mãe e até a sinagoga, lá onde ficava o Rebbe, o 770. O menino estava estudando lá dentro, só tem homem embaixo. A mãe entra, grita com o menino, dá um tapa no menino na frente de todo mundo. Foi uma coisa assim, muito forte. E ela falou, você não vai casar com essa menina. Só sobre o meu cadáver, falou coisas assim muito fortes. Ele não vai casar. O que faz? O menino está lá envergonhado, a mãe gritou com ele, a mãe sai. Os amigos vão atrás da mãe e falam, olha, por que a senhora não conversa com o Rebbe de Lubavitch? Ele deu bênção. Se a senhora conversa com ele que não é para casar, talvez a senhora tenha uma chance de convencer o menino ao contrário. Falou, tá bom, boa ideia. Ela marcou uma entrevista, voltou no dia, entrou. Falou, Rebbe, a gente não quer uma menina dessa, a gente não quer essa tradição, respeite. Ele falou, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Quando ele me botou aqui o bilhete, pediu uma bênção para sair com essa menina, então, eu verifiquei todos os livros lá em cima, de casamentos, lá
no plano superior, lá em cima, eu vi que não tinha nada que desaprovasse essa menina para a alma dele. Então eu dei a benção. Depois, quando eles saíram e ficaram noivos, eu recebi sua carta que a senhora me mandou, desaprovando. Aí eu voltei de novo, olhei todos os livros lá em cima. Eu pensei, talvez eu errei algum livro. Mas outra vez eu não vi nada que desabonasse esse casamento. O que eu posso fazer? Ela saiu de lá, falou, meu filho, está tudo bem, você pode casar. Pois que ela viu uma coisa assim. Então, a gente tem um Rebbe que é um homem muito, 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 muito grande. Tem uma outra história que me surgiu agora de uma moça, de um casal, aliás, morava na França. O marido ficou religioso, se aproximou muito dos judaísmo, virou religioso. A esposa, não, muito pelo contrário. Cada passo que o marido dava para frente, ela de pinimba dava 2 para trás. Ela ia para trás, ficava com raiva. E aquilo estava fazendo atritos muito, muito grandes já no casal. Ele já estava bem avançado e ela nada. Então aquilo gerava muito atritos, estava muito difícil o convívio. Ele não sabia o que fazer. Ele teve uma ideia. Ele falou, vou levar lá no Rebbe de Lubavitch. Quem sabe o Rebbe vai dar um jeito nela. E entrou na cabeça dele que se ela colocasse uma peruca, assim ele pensou, que depois da peruca vai vir o resto. No momento que ela colocar a peruca, ela vai assumir a identidade que ela é uma religiosa, o resto vem automaticamente. Sim, ele pensava. Só que se ele falasse para a mulher, olha, vamos no Rebbe de Lubavitch para ele te convencer a botar peruca, com certeza ela não ia. Então ele falou, olha, sabe o que? Está chegando as férias. Você não quer passar comigo 2 semanas lá em Nova York? Vamos conhecer Nova York? O que você acha? Falou, puxa, legal. Sim, vamos lá. Aí ele comprou 2 passagens, eles viajaram para Nova York, antecipadamente ele já conseguiu uma entrevista particular com o Rebbe de Lubavitch. E quando eles estavam lá, vendo as vitrines, ela falou, olha, sabe o que? Ele falou para ela, tem um grande Rebbe aqui, o que você acha? A gente vamos conhecer. O que você acha? Falou, por que não? Tá bom. Então eles entraram e ele já preparou um bilhete. No bilhete escreveu, Rebbe, por favor, convença minha mulher a usar peruca. E ele entrega esse bilhete para a mulher. Ele entrega o bilhete para o Rebbe quando eles entram. O Rebbe olha o bilhete, lê, olha para ele, dobra o bilhete, deixa na mesa. E começa a conversar com eles. Começa a perguntar disso, daquilo, do negócio, dos filhos, do casal. Depois de alguns minutinhos que ele perguntou, o Rebbe falou, olha... E ele olha assim para o Rebbe, né? Peruca. Falou, olha, você acende as velas de Shabbat? Ela falou, olha, Rebbe, eu não tenho tempo, porque eu tenho uma loja lá em Paris, e normalmente eu fecho a loja sexta-feira, depois que entrou já o Shabbat, fecha à tarde, e eu não tenho como acender na loja. O Rebbe falou, mas olha, atrás do balcão, ali do lado direito, você tem uma penteadeira com um espelho, e tem ali como é que chama isso? Um pedacinho assim de madeira, em frente ao espelho. Ali cabe justamente 2 velas. Por que você não acende ali? Ela olhou assim e falou, o quê? Falou, tá bom, Rebbe, eu acendo. Pode deixar que eu vou acender. Prometeu que ia acender. Aí saíram de lá, o marido meio desapontado, né? Ele esperava que a mulher ia sair de peruca. Falou, bom, olha, aqui nessa rua tem muitas lojas, tem lojas judaicas, se você quer ver algum castiçal bonito para você. Falou, olha, tudo bem, mas será que não tem aqui peruca para vender também? E agora eu me lembrei de outra história, a gente começa a contar, né? Tem outra história, essa que quem contou foi a Morá Rivka, a dona Rivka Binyamin, esposa do rabino Haim Binyamin. Ele foi o rabino de Yeshivat de Petrópolis por muitos, muitos anos, muitas décadas. Hoje ele se aposentou, vamos falar assim, mora em Israel. É um grande rabino, eu tive o mérito de estudar com ele também. E a esposa dele, Dona Rivka, ela viajou para os Estados Unidos, para Nova York. Viajou para o Rebbe, a gente não diz que viaja para os Estados Unidos. Viajou para o Rebbe. Só que você viaja para o Rebbe, lá tem coisas que não tem no Brasil, dá para comprar também. Ela fez uma listinha de compra, que ela precisa comprar, e marcou também uma entrevista particular com o Rebbe. Ela
muitas pessoas, a maioria delas normalmente entrava e as pessoas ficavam nervosas, então elas escreviam um bilhete, aquilo que elas queriam do Rebbe perguntar, antes de entrar, entregavam para o Rebbe. Ele escreveu o bilhete, entrou, botou na mesa do Rebbe, o Rebbe pega o bilhete e lê. E começa a responder as perguntas dela, referente a isso, tal, referente àquilo, assim, e começa. Tudo bem, passa, depois que termina, ela vai embora, anotou as respostas para não esquecer, e aí ela volta para casa no dia seguinte. Aliás, no dia seguinte ela está lá na casa, no hotel, ela está procurando o bilhete para fazer as compras. Procura, ela achou. Só que quando ela abre, o bilhete que ela abriu eram as perguntas que ela fez para o Rebbe. Cadê o bilhete de compras? Liquidificador, panela, bobs. Está lá com o Rebbe. O Rebbe respondeu as perguntas que estavam lá. Essa ela contou pra gente. Ela contou direto. Então, assim, o ponto é que a gente vê que é um homem espiritual, um homem muito, muito elevado, um homem muito especial. E a gente falou nas últimas aulas sobre profetas. O que é um profeta? O profeta é uma pessoa que avisa coisas que vão acontecer e acontecem. Previsões e nada cai. Tudo o que ele fala acontece. E assim foi o Rebbe também. Coisas particulares, como falamos agora, e coisas também comunitárias. Ele falou sobre a Guerra do Golfo. Eu estava lá em Israel, em 91. Ele falou que lá é o lugar mais seguro do mundo. Minha mãe queria que eu voltasse para o Brasil. Todo mundo andava com máscara de oxigênio a tiracolo. Tinha quartos, toda a casa tinha que ter um quarto hermeticamente fechado, porque Saddam Hussein estava avisando que ia atacar bombas químicas e biológicas. Os generais americanos eles estavam avisando que ia ter guerra química, os generais israelenses avisando que ia ter guerra química também. Saddam Hussein avisando que ele ia atacar míssil biológico, míssil químico. Só o Rebbe falou contra todos os prognósticos, contra todos os generais, que Israel é o lugar mais seguro do mundo. E quem estava lá viu que o Rebbe tinha razão contra todos os prognósticos. Caíram 49 escudos, mísseis, e ninguém morreu disso, graças a Deus. Depois caiu, no final da guerra, um escudo desse numa base de um acampamento militar americano, e lá morreu mais de 130 soldados, se não me falha a memória, de um míssil. Israel caiu 49, e ninguém morreu. Não é uma coisa pelas leis da natureza, mas o principal é que o Rebbe ele falou isso de antemão, falou, lá é o lugar mais seguro. Era um grande profeta sobre a queda do bloco comunista, sobre muitas coisas. E a gente falou nas aulas anteriores que, de acordo com as leis da Torá, quando vem um profeta e ele fala uma profecia negativa, pode ser que não aconteça. A gente tem o exemplo de Jonas na cidade de Nínive. Ele gritava lá, daqui a 40 dias e a cidade será destruída. Daqui a 40 dias a cidade será destruída. O povo de Nínive, os moradores, os habitantes, fizeram tchuvá, se arrependeram, voltaram para Deus, devolveram as coisas roubadas, os animais, todo mundo voltou para Deus, Deus perdoou. A profecia não se concretizou na prática. Uma profecia ruim não necessariamente não necessariamente será concretizada. Deus ele é piedoso, ele anula o decreto e assim por diante. Mas os livros falam, Maimônides escreve que quando se levanta um profeta, ele fala uma profecia verdadeira, uma profecia boa, Deus não volta atrás. Então hoje a gente tem a seguinte situação. Tivemos no passado muitos tzadikim que apontaram datas prováveis para a revelação do Mashiach, que apontaram datas prováveis para a redenção. Hoje a gente não tem mais uma data provável, a gente vive já uma era, foi iniciado um processo que a gente está vivendo nele. Em 1991, o Rebbe se levanta e ele começa a explicar que existem profetas entre nós hoje em dia. E um profeta, como a gente falou nas aulas anteriores, é uma pessoa muito elevada, não é qualquer um. Não é alguém que acordou, se levantou e falou, olha, Deus falou comigo, tive uma visão. Não, é uma pessoa que toda a vida dele é dedicado para Deus. Ele nunca teve um problema com um animal, ou seja, um animal nunca venceu dele, nunca teve raiva na vida. Nunca teve ciúmes, preguiça, inveja. Uma pessoa que não tem problema com essas coisas que nós, simples seres humanos, temos. Uma pessoa que ele está constantemente conectado ali em cima. Os problemas materiais não afetam ele. Quando se levanta uma pessoa dessa, já fez
premonições, e tudo aconteceu tintim por tintim, sem cair uma vírgula. Você é um profeta. Então o Rebbe começou a explicar que ainda existem pessoas assim hoje em dia. Está escrito que no momento que o templo foi destruído, a profecia se elevou do povo judeu. O Rebbe fala, não está escrito que a profecia foi cancelada, foi anulada. Está escrito que a profecia se elevou. Significa que se na época do templo, para você ser um profeta, bastava você elevar um palmo acima da terra, se espiritualizar um pouco. Hoje em dia, para você ser um profeta, você tem que estar perto dos céus já, igual Moisés. Muito, muito elevado. Mas existe, falou o Rebbe. Como meu sogro foi um profeta, o sogro dele era o Rebbe anterior, e a profecia do meu sogro foi continuada através dos seus alunos e seus discípulos. Assim ele falou. Em outras palavras, não existia nenhum outro aluno ou discípulo do Rebbe anterior com todos os pré-requisitos para ser um profeta e que fez profecias, a não ser ele próprio, a não ser o Rebbe. E aí o Rebbe fala que a gente não pode não acreditar nesse profeta, essas são as leis. A lei fala que se um profeta fala algo, você precisa acreditar. Você precisa, assim, e é uma coisa muito grave quando a pessoa não acredita. É pena de morte naquela época se ele faz alguma coisa contra o profeta. Se o profeta... É uma coisa muito grave. E o Rebbe, de repente, ele vira para o povo e fala, e a nova profecia é, Otot Kunt Mashiach. Já está chegando o Messias. A vinda do Mashiach é breve, ele falou. Então, assim, foi iniciado um processo. E esse processo, a gente está vivenciando ele e vai culminar, se Deus quiser, bem em breve, com a revelação do Mashiach. E que isso tudo vai acontecer em breve, em nossos dias. Amém.